Boa noite, boa noite, boa noite, campeões. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui iniciando mais essa live campeã, ou essa aula campeã, né? Então, eu venho trazendo e contribuindo aí muito com vários conteúdos ligados, tanto para verdadeiramente as pessoas viverem do esporte. Então, como eu digo, muitas pessoas amam o que fazem, amam estar dentro do esporte, mas uma das maiores barreiras que existem dentro do esporte é não saber qual caminho seguir. Então, eu falo que a minha forma de contribuir, inspirar as pessoas aí nesse sentido, é estar trazendo o meu conhecimento aí e ensinando aquilo que o esporte não ensina. Então, é como eu sempre digo, em 3 vertentes também, tanto dentro do coaching, trazendo a gestão junto e também o marketing, unindo essas 3 ferramentas, compondo aí, é como se fosse um quebra-cabeça, tem muito mais coisa junto também, mas senão a gente iria ficar aqui falando aqui uma semana toda de lives também nesse sentido para contribuir e realmente fazer com que as pessoas elas vivam do esporte. Mas qual que é a intenção desse nosso bate-papo de hoje? Então, a nossa ideia e o que eu trago aqui hoje é trazer alguns erros que eu cometi logo quando eu comecei ali dentro do coaching esportivo e junto buscando ser atleta também. Eu vi que hoje eu olho para trás e vejo que eu cometi alguns erros que acabaram ali desacelerando o que podia ser um processo mais ameno, digamos assim, né? Imagina que você está dentro de uma estrada e aí nessa estrada você acaba tendo uma estrada muito esburacada. E a gente sabe que talvez teria outros caminhos aí também, mas como eu não conhecia, o que aconteceu? Tive que passar por esse caminho. Então, na verdade, qual que é a ideia? A ideia é fazer com que você não tenha que passar pelo mesmo caminho que eu passei. Então, a ideia é trazer aqui, mostrar quais foram esses erros que eu cometi, mas ao mesmo tempo mostrar que existem outros caminhos que você pode estar trilhando para também viver do esporte, fazer aquilo que você ama, a sua carreira, a sua profissão e ser remunerado por isso também. E não há nada de mal nisso, não tem nada de ruim nisso, muito pelo contrário. É a validação do seu excelente trabalho que você faz, seja como atleta, seja como treinador, seja como empreendedor no esporte. Então, o que eu falo que diferencia as pessoas medianas daquelas que conseguem resultados extraordinários dentro do mundo esportivo, muitas vezes é o caminho que elas acabam trilhando e as ferramentas que elas acabam utilizando. E nesse sentido, como eu disse e torno a dizer, é aquilo que o esporte não ensina muitas vezes, é aquilo que falta, é a base muitas vezes que falta dentro do esporte. Não adianta só eu ser técnico, não adianta eu ser muito bom naquilo que eu faço, se eu não consigo fazer com que chegue para mais pessoas. Então, nesse sentido, vamos lá, vamos dar uma olhada aí, vamos entender aonde que eu errei, por que eu errei, de que forma que eu errei e o que talvez eu poderia ter feito diferente nessa jornada que você não precisa passar pelas mesmas coisas que eu passei, por exemplo. Então, como eu digo, são questões que você pode levar para a sua vida também, que vão te ajudar na aceleração dos seus resultados esportivos, por exemplo. Então, se você busca um patrocínio, se você busca uma parceria, se busca ter mais alunos, mais atletas, por exemplo, o que é possível ser feito, né? Então, quando eu acabo trazendo isso dessa forma, eu posso dizer que alguns fatores também contaram para que eu acabasse errando nesse sentido. Então, por exemplo, fui lá, fiz a minha formação em coaching, então era um mundo, vamos dizer assim, novo para mim, e quando eu olhei todo aquele mundaréu de ferramentas e de possibilidades, eu falei, gente, que massa, que show, isso daqui precisa chegar para mais pessoas. E cabe e funciona dentro do esporte. Vou fazer isso, vou levar para dentro do esporte, já tenho uma conexão com o esporte, e ali foi batendo muito forte. Só que o que contribuiu para que eu acabasse errando nesse primeiro sentido? Qual foi a primeira coisa? Então foi a
empolgação. Então, de estar tão empolgado, de ter tanta coisa, de achar que todo mundo deveria saber disso, eu esqueci, por exemplo, de montar uma estratégia para fazer isso. Logicamente, eu já tinha alguns conhecimentos dentro das áreas que eu atuo, sempre no desenvolvimento humano e também na questão empresarial, mas você vai ver que era um ponto que talvez eu não levasse tanto a sério, por exemplo. E essa empolgação me fez acabar ficando cego naquele sentido de pegar e falar, cara, eu vou fazer. É muito legal essa vontade, só que muitas vezes quando você está tão empolgado, às vezes você não vê alguns detalhes. E ao mesmo tempo, dentro da empolgação, eu acabei agindo de uma forma desconhecida também com tudo que eu estava buscando, por exemplo. E esse desconhecimento fez com que eu não entendesse muito bem esse caminho, essa jornada. É a mesma coisa você ir para uma viagem, por exemplo, e quando você não leva o GPS ou o seu GPS está descalibrado. Então você vai pegar a estrada pior, você vai pegar uma estrada esburacada, talvez vai ter mais pedágio, você vai entrar em lugares que não era para você entrar, então que vai atrasar a sua viagem, por exemplo. Faz sentido? Então, quando você faz uma coisa através do desconhecimento ou sem planejamento, isso pode atrapalhar também. E, ao mesmo tempo, um outro ponto que acabou contando muito foi conhecer muito rasamente, também de uma forma rasa, o público com o qual eu estava lidando, por exemplo. Então, por mais que eu estivesse dentro do esporte, sempre perto do esporte, sempre a gente está aprendendo alguma coisa nova. E muitas vezes aquilo que você vê, às vezes não é verdade, por exemplo. Então, você tem que conhecer mais a fundo, você tem que entender mais coisas. Então, esses foram 3 pontos iniciais que acabaram deixando a minha jornada mais lenta, por exemplo. E isso foram alguns erros, eu vou estar trazendo mais coisas aqui também, tá? Que acabaram impedindo que esse processo ele fosse mais rápido, por exemplo. Ou seja, os profissionais da área do esporte, muitas vezes quando você se forma numa faculdade de educação física, ou quando você está dentro do próprio jiu-jitsu também, dando exemplo aqui do esporte que eu mais pratico hoje, mas muitas vezes aquilo que você sabe, às vezes você acabou de trocar uma faixa, por exemplo, você foi da faixa branca para azul, você sai todo empolgado, você fala, nossa, agora eu sou faixa azul, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e nem sempre é realidade. Por quê? Está muito empolgado, não conhece ainda direito aquele mundo, então é muito importante se conhecer e conhecer também as pessoas com as quais você está se conectando. E aí entram alguns pontos que, quando eu falo que eu não planejei, quando eu falo que eu não acabei fazendo de uma forma adequada, de uma forma correta, o que foi isso, por exemplo? Eu não via esse mercado, eu queria viver ali de coaching esportivo, eu queria viver do esporte, mas eu não via como um negócio. Para mim, naquele momento, era só um esboço de um negócio, então não tinha clareza, por exemplo, se realmente ia dar certo, porque eu fazia outra coisa. Ou seja, se não desse certo, eu tinha ali, vamos colocar assim, vamos dizer que eu tinha ali o meu plano o A ainda que funcionava, entendeu? Então eu aspirava a alguma coisa que eu não tinha certeza se ia dar certo ou não. Por quê? Porque eu não via como um negócio. Então muitas pessoas falam, então é aquela questão, o que você é? Você é um empreendedor ou você é um empresário, por exemplo? Existe uma diferença. O empreendedor, muitas vezes, ele não tem aquela certeza ainda se vai dar certo ou não. O cara, quando ele fala, pô, sou empresário, por exemplo, ele já tem certeza do que ele está fazendo. E aí você deve pensar assim e falar, cara, mas por que você está falando isso? Meu negócio é outro. Então, se você é um personal trainer, por exemplo, você tem um negócio e você tem um esboço de um negócio. Se você é um atleta, você é realmente um atleta ou é só um esboço de um atleta? Pô, se não der certo, eu vou para outro caminho. E por desconhecimento também, por exemplo, eu acabei não levando adiante a minha carreira de atleta quando eu jogava futebol. Tinha potencial para isso? Tinha vontade para isso? Tinha, mas não foi o suficiente. Então era só um esboço, eu não via aquilo como um negócio. E quando você, por exemplo, tem um negócio, coloca todas as suas energias ali, as pessoas às vezes vão falar, pô, isso daí não vai dar certo, isso daí é difícil. Mas quando você tem essa convicção, é mais fácil para você
lutar e acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo é possível, por exemplo. E quando você não faz isso, é como se você só tivesse um esboço, não está tão claro. É como se tivesse ali meio que um tempo nebuloso, né? Então deixa eu te fazer algumas perguntas para ver se você não caiu ou se você não está caindo no mesmo erro que eu caí lá atrás, por exemplo, tá? Então assim, você se vê como um negócio ou não? E para você validar isso, por exemplo, você tem as suas finanças pessoais controladas de forma que você separa da sua atividade que você acaba realizando hoje, por exemplo? Por que eu pergunto isso? Se você é um atleta, você tem um fluxo de caixa para você? Se você é um personal trainer, como que estão as suas contas, por exemplo? Está tudo misturado? Está tudo bagunçado? Ou você acha que você está empreendendo, por exemplo, está vivendo do esporte, mas às vezes está ali como um funcionário da academia. Nada contra, nada demais nisso, beleza? Você está ganhando o seu, show de bola, maravilha. Mas se você aspira a algo mais, se você aspira a fazer a diferença, se você verdadeiramente quer viver do esporte, por exemplo, você tem que ter isso muito claro para você. Está separado as suas finanças? Por exemplo, você se preocupa em abastecer uma estratégia de marketing que vai trazer clientes com constância para você? Ah, mas eu sou um atleta. Pô, então você está se preocupando em ter uma estratégia de marketing que cada vez mais vai atrair mais patrocinadores para você, de forma que você consiga ter recursos para as suas competições, para o que você faz dentro do esporte, ok? Então, se você é um treinador de uma academia, se você vive das artes marciais, por exemplo, você tem muito claro isso para aí? Você tem muito claro isso para você? O que você está fazendo, por exemplo, no seu marketing para você atrair mais alunos? O que você fez hoje? Ou de que forma que você está monitorando isso? Faz sentido? Ou seja, ao mesmo tempo, isso vai fazer com que você aumente a sua credibilidade, para que o mercado ele esteja disposto a pagar pelo que você realmente merece, por exemplo. Se você não faz isso, toma muito cuidado, tenha muito cuidado. Por que eu te pergunto isso? Porque eu também não sabia fazer isso. Eu sabia que existia, mas não estava aplicando da forma correta. Consequentemente, era quase que a mesma coisa de que cruzar os braços e ficar lá esperando o cliente cair do céu. Então, eu vou falar isso mais adiante, mas é a mesma coisa que, por exemplo, eu saí da formação em coaching, eu falei, cara, todo mundo vai querer isso. Pô, todos os atletas, os treinadores, eles precisam do coaching esportivo, precisam desse conhecimento. E não foi verdade. Porque as pessoas, elas vão te contratar não pelo diploma que você possui, mas pelos resultados que você entrega. Então, quanto mais resultados você tem, quanto mais credibilidade você gera, maior é a probabilidade de mais pessoas estarem te procurando. Ou seja, quando você está com as suas finanças equilibradas, quando você faz o seu marketing da maneira adequada dentro do esporte, a consequência é de que você esteja chegando mais, tendo mais visibilidade para os seus clientes. Consequentemente, esses caras vão vir mais até você. A mesma coisa é um atleta que está buscando patrocínio. Se ele aparece, o patrocinador vai querer estar junto com ele. Caso contrário, ficar cruzando os braços e torcer para alguém vir até você, por mais que você seja o melhor tecnicamente naquilo que você faz, você esteja ganhando, você esteja gerando resultados, mas as pessoas precisam saber dos resultados que você está gerando. Você tem um processo organizado no qual você conduz as pessoas dentro do que você faz? Ou seja, para que você consiga ter um feedback consistente também. E isso condiz com a entrega desses resultados. Porque caso contrário, se você faz um negócio meio bagunçado, você pode fazer o melhor marketing do mundo também. Mas se esse cara chega até você e vê que o negócio é bagunçado, ele vai vir uma vez só e não vai voltar mais, ele não vai indicar mais pessoas para você. E hoje, dentro do esporte, por ano, em média, se você for analisar, só os profissionais de educação física se formam 16 mil por ano. Ou seja, são 16 mil novos profissionais só nessa área. Se você vai pegar ali caras que estão dentro das artes marciais, que estão se formando ali faixa preta, que cada vez mais estão dando aulas, estão abrindo, estão expandindo seus mercados também, cada vez mais existem mais atletas. Se você não se diferenciar, não fizer um negócio correto, direito, que gere resultado, vai ficar muito difícil você competir com esses caras no mercado, porque a oferta está muito grande. Ou seja, o profissional hoje, a pessoa que ela vai buscar uma academia, ela tem uma oferta muito grande.
Às vezes conversando com as pessoas, conversando com o empresário da área fitness, ele falou, cara, abre uma academia a cada esquina hoje, por exemplo. Se a gente vai pegar, tem um potencial muito grande também de público ainda que pode estar junto com você. Mas, se você não sabe usar o seu marketing, não sabe fazer, se você não tem um planejamento, por exemplo, as coisas elas não vão acontecer. O patrocinador não vai vir, o cliente não vai vir, o aluno de personal não vem. Por quê? Porque você não está fazendo as coisas da maneira correta ou não está entregando os resultados como poderia. Beleza? Isso eu estou falando porque foi um erro que eu cometi. Então, começou a dar muito resultado, só que eu não estava fazendo com que esses resultados chegassem até as pessoas. Então, até eu descobrir como fazia isso da forma correta, foi um desafio muito grande. E aí, quando você vai acertando os pontos, você vai falando, opa, peraí. Então, por exemplo, quando você está falando, quando eu falo para você que você tem que fazer, quando você tem que ter um planejamento, quando você tem que ter as suas finanças adequadas, o quanto que você está investindo hoje no seu marketing, por exemplo? Seja atleta, seja treinador. Quando eu falo investir no marketing, às vezes é separar uma grana para você fazer isso. Hoje as redes sociais estão aí para isso. Então você sabe usar essas ferramentas, você sabe usar o Facebook, você sabe usar o Instagram, você está sabendo usar o YouTube da maneira adequada? Porque senão você acha que está fazendo, mas não está fazendo, entendeu? Às vezes só publicar, às vezes só ficar esperando ver o número de curtidas também, isso não é o que vai de verdade engajar, por exemplo, o seu público e vai converter isso em mais alunos para você, ou vai converter em mais patrocinadores para você. Você tem que ter as estratégias corretas, você tem que ter a comunicação correta, como que você vai fazer isso, qual é a sua estratégia de penetração, por exemplo, dentro desse mercado, que vai fazer com que as pessoas escolham você e não o fulano X também que está dentro do esporte aí com você. Beleza? O segundo ponto que eu errei nesse sentido, que eu falo, por exemplo, é de chegar lá e vender o coaching esportivo. As pessoas elas não querem o coaching esportivo, elas querem o resultado que ele entrega, os resultados que o Douglas entrega. E você no esporte é a mesma coisa. Por exemplo, se você vai falar para a pessoa que ela precisa ter um personal trainer, na cabeça dela é algo muitas vezes que ela vai falar, pô, vou ter que fazer exercício, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Mas beleza, se você entrega resultado e se as pessoas que estão junto com você, elas começam a falar bem de você, por exemplo, uma das melhores formas de marketing é o boca a boca também. Isso ainda funciona bastante. Mas como que você faz essa comunicação? Então você deve estar pensando, Douglas, então beleza, você está falando que eu não devo vender o que eu faço dentro do esporte, seja eu um educador físico, seja eu um atleta, o que que eu vendo? Os resultados que você entrega. O porquê você faz o que você faz? Qual é o propósito por trás daquilo que você faz? O porquê que você resolveu ser um dono de academia? Por que que você resolveu ser um personal trainer, por exemplo? Por que que você decidiu ser um atleta? As pessoas se engajam muito com o seu porquê, com o seu propósito, por exemplo. Então pensa nisso. Antes mesmo do que você faz, vem o seu porquê. Qual que é o seu propósito? Então, você ajuda as pessoas a emagrecerem, por exemplo. Oh, show! Existe um porquê nisso. E aí você vai mostrar como e o que você faz, através do que você faz. Você tem uma metodologia única, uma metodologia exclusiva, que vem ajudando as pessoas a acelerarem resultados. É muito comum eu dar o exemplo, por exemplo, do atleta. Então, às vezes o atleta fala, eu preciso de patrocínio. Por que que você precisa de patrocínio? Qual que é a importância disso para você? Como que você vai me trazer retorno de volta? Se você mostrar para mim por A mais B, como que você tem um projeto estruturado, que você... Ah, mas eu sou atleta. Sim, é atleta, mas você precisa ter um projeto, você precisa saber aonde você quer chegar. Como que você vai fazer isso? Como que você vai levar a minha marca junto, por exemplo? Beleza? E o que? Através do que você vai fazer? Então as pessoas elas vão se engajar com isso, com a sua consistência, com a sua constância, mas também através do seu porquê. Então não vem daquilo que você faz, mas vem dos resultados que você entrega, a sua capacidade de geração de resultados. Beleza? Nesse sentido, a sua capacidade de geração de resultados, ela está muito ligada quantas pessoas você vai levar para o seu patrocinador, qual é a sua capacidade, por exemplo, de networking. Agora, se uma pessoa está te contratando como personal, por exemplo,
de que forma que você vai entregar esse resultado. Então, quais são os resultados, em quanto tempo. É muito importante ter esse cuidado e pensar muito bem nisso. Quando você consegue fazer isso, você vai se diferenciando. Então, um ponto que me atrasou bastante dentro desse processo era entender o porquê eu fazia o que eu fazia e quais resultados eu entregava. E aí, usando o marketing da forma correta, junto com a gestão, isso me ajudou a acelerar esse processo. Demorou um tempo ainda, já são mais de 3 anos dentro dessa jornada, e aí a gente vai acertando, a gente vai alinhando, a gente vai vendo. Então já são mais de 3 turmas formadas, por exemplo, pessoas vivendo do esporte verdadeiramente. Então, pessoas fazendo carreira internacional, pessoas que estão aplicando isso e replicando para os seus alunos, por exemplo. Então, esses são os resultados que nós entregamos hoje. É o cara que não vivia do esporte, que hoje vive do esporte, através das técnicas e ferramentas, por exemplo. Faz sentido isso para você? Mas o porquê disso? Eu também quis ser atleta, eu também tinha a vontade, o sonho de viver do esporte. E hoje, verdadeiramente, isso é possível de ser feito usando essas técnicas e essas estratégias, por exemplo. Ok? Então, não cometa esse erro de vender o que você faz, mas venda o porquê, o resultado que você entrega, o porquê que você está nessa parada, o porquê que você faz o que você faz. E o que acontecia? Um outro erro que me travou muito nesse processo de ter esses novos conhecimentos também foi de ter uma visão muito fechada, que é uma das questões que as pessoas mais pecam dentro do esporte, que é olhar muito para a técnica, olhar muito para aquilo que você faz. Então, pô, eu sou um atleta de jiu-jitsu, eu vou focar em treinar, e esquece de desenvolver a comunicação. Vai dar certo? Vai, mas vai demorar mais também. Por que eu digo isso? Não quer dizer que você não tenha que focar no principal que você faz, naquilo que você faz, na busca do conhecimento também. Só que é importante você olhar, ter uma visão periférica nesse sentido, para você ver outros conhecimentos que somem aos que você já tem. Se você é um bom atleta, se você treina bem, agora, se você foca em melhorar mais a sua comunicação, se você foca em desenvolver outras áreas, isso vai ajudar você a buscar novos patrocinadores, por exemplo. Ou seja, nesse sentido, quando você expande a sua visão, se você é um treinador, isso vai te ajudar a expandir a consciência, por exemplo, do que? Quais outros conhecimentos vão agregar para que eu consiga ter mais alunos, por exemplo. Por quê? Você precisa do financeiro para manter a sua academia e para ajudar ainda mais pessoas nesse sentido. Porque senão, não vai acontecer. Não adianta só ter o amor pelo esporte, então, pô, o que eu sei fazer é isso. E aí o cara põe todas as energias ali, só que não abre para outros conhecimentos ou para buscar outros profissionais que possam desempenhar esse papel. Só que quando você está começando, às vezes você vai ter que se engajar ainda mais nesse sentido. Para quê? Para que você consiga, por exemplo, fazer outras coisas. Então você vai ter um tempo, em algum sentido, mais livre. E hoje, com o celular na mão, você consegue buscar outras informações, outros conhecimentos que somem ao que você precisa para fazer com que você tenha um negócio, para que você tenha uma carreira equilibrada, por exemplo. É o que o esporte mais precisa. Só que se você ficar muito fechado, não, o que eu sei fazer é isso, não preciso de mais nada, você acaba não desenvolvendo. Eu falo que é igual um casamento. E aí, quando você começa esse namoro com o esporte, por exemplo, você está todo empolgado lá, que foi o que eu falei no começo. E o que vai acontecer? Você está todo empolgado, você está ali com vontade de fazer as coisas. E você casa e você fala, pô, é isso que eu quero, é para o resto da minha vida. E aí, o porquê que esse amor, teoricamente, vai acabando? Porque muitas vezes envolvem outros fatores. Se você não tiver esse conhecimento, se você não tiver um bom planejamento para saber trabalhar isso, você não vai conseguir desenvolver, por exemplo. E aí, você acaba separando, você fala, pô, não dá certo. Então esse negócio não é para mim, vou desistir. Quantos atletas já não desistiram do esporte porque acham que o esporte não dá dinheiro? Quantos profissionais não se formam, por exemplo, em educação física e vão seguir outras carreiras porque acredita que
a carreira de personal não dá dinheiro. Porque tantos treinadores muitas vezes vão fazer outras coisas porque não desenvolveram novas habilidades. Então, abra, expanda essa visão. Eu ainda acabei expandindo essa visão em tempo. Porque se você fica muito fechado, logicamente, se é especialista naquilo que você faz, show. Se você tem a possibilidade, olha outras coisas que vão potencializar aquilo que você já é bom. E aí, com o tempo, você tendo mais recursos, tendo mais grana, tendo mais dinheiro, aí você vai terceirizando, você vai delegando outras coisas. Mas principalmente no começo, se a grana está mais curta, se vai buscar conhecimento, vai buscar esses conhecimentos que vão te ajudar a administrar melhor a sua carreira, por exemplo. É isso que vai fazer com que você consiga se diferenciar dentro dessa jornada, dentro desse mercado. E aí, esse ponto, quando eu digo da visão fechada, ele vem junto com essa questão de só focar na técnica, só ficar ali preso em, pô, vou estudar só isso, eu vou ficar bom nisso. Legal, show. Um exemplo que eu gosto de dar muito, por exemplo, dentro do jiu-jitsu, existe uma posição que eu gosto de fazer muito bem. É uma transição da meia guarda, que eu vou lá e consigo atacar o pé. Então, fui desenvolvendo tão bem essa posição que dentro dos treinos eu conseguia me destacar muito através dela. Eu focava só nessa técnica, eu focava só em fazer isso. E aí eu acabava não passando esse conhecimento adiante também, porque funcionava para mim. Eu falo, se eu passar para outra pessoa, o que, que vai acontecer? Esse cara vai ficar bom nela igual eu não vou conseguir mais finalizar ele ali. Só que com o tempo, as pessoas foram aprendendo essa técnica e eu não me dei conta. E aí, quando eu fui correr atrás do prejuízo, porra, tava tomando pressão, tava tomando amasso. Então, se você não faz isso no que você está fazendo dentro do esporte, é muito importante você pensar em expandir as suas técnicas também, entender o que, que vai somar ao seu negócio como atleta, como treinador. Se você está buscando ter a sua academia, se você quer ter os seus alunos, quais outros conhecimentos que vão te ajudar, por exemplo. Uma coisa que eu falo bastante, se você quer focar em alguma coisa, a tendência hoje está dentro do marketing digital, certo? Isso soma-se muito ao que você faz. Então, se você é atleta, se você é treinador, pô, presta atenção nisso, presta atenção na gestão do seu negócio, mas você precisa ter uma base, por exemplo, para que você possa investir nesse sentido e fazer um negócio sólido, senão de nada vai adiantar se você não for constante. Não adianta você postar uma coisa hoje, e você postar só daqui 2, 3, 4 dias. Se você for inconstante nessa jornada, as pessoas também vão percebendo. Então tem que ter esse cuidado dentro do esporte. E aí eu já deixo até o convite para vocês que no dia 19 de novembro vai ter a jornada Viver do Esporte, onde eu vou abrir ainda mais estratégias, outras estratégias que eu venho usando ao longo desse tempo com outros atletas, com treinadores que têm feito eles viverem do esporte. Então quero compartilhar isso com você também, para que você também tenha essa mesma oportunidade que esses caras tiveram. Então não foca só naquilo que você já é bom, mas foca em expandir o seu conhecimento também em outras áreas, ou seja, expanda a sua zona de conforto. E isso vai fazer você se diferenciar dentro do esporte e as pessoas elas notam isso, cara, não adianta, viu? Isso é uma coisa muito bacana, porque assim, as pessoas elas começam a notar que existe uma mudança, que você está fazendo alguma coisa diferente. E aí entra um outro erro que eu acabei cometendo também, não ter uma estratégia tão clara e bem definida do que eu queria. Cada hora eu estava fazendo uma coisa. Começava a fazer, eu acabava não dando tempo para aquilo, saber se realmente estava funcionando, se não estava funcionando. Então eu queria ver as coisas acontecerem. E é aquilo, né? Eu tinha o esboço de um negócio, eu não tinha um negócio consolidado. Então se você me perguntasse, cara, o que você faz? Eu ia falar para você, pô, sou empreendedor, estou tentando aí o coaching esportivo. Eu falo, estou tentando. E aí, quando eu eliminei essa palavra também e me enxergo hoje como um empresário verdadeiramente, é isso que faz com que eu consiga me destacar e acreditar que isso é um negócio, por exemplo. Então, existe todo um processo, por exemplo, dentro de tudo que a gente vem fazendo, que é o que funciona dentro do esporte também. E quando você não tem uma estratégia, você não consegue medir, você não consegue mensurar, você não sabe se está certo, você não sabe se está funcionando. Então você vai muito no achismo, você vai muito na sorte. É igual a competição, às vezes você
teoricamente, pô, eu dei sorte de ganhar, pô, na outra eu já perdi. Então, isso também é inconstância. Não ter uma estratégia, ela te atrapalha na sua constância. Porque você procrastina, e aí você fala, pô, eu tinha que postar, eu tinha que fazer um vídeo, eu tinha que fazer isso. Ah, não vou fazer não, cara, tal dia eu faço. Agora, quando você tem uma estratégia, quando você tem tudo certinho, isso faz com que você seja consistente, com que os seus resultados, eles mudem e verdadeiramente você consiga gerar uma diferenciação, resultado na vida das pessoas, e isso é o que vai fazer com que elas comecem a te notar e te perceber. Seja o atleta que está buscando patrocinador, treinador, as pessoas que realmente querem viver do esporte. Então, se você quer viver do esporte, se você quer acabar com essa descrença das pessoas, oh, o que você faz? Pô, sou atleta. Atleta? Pô, sou professor de educação física. Sou personal. Pô, vida difícil, hein, cara? Tem que trabalhar o dia inteiro, das 6 da manhã às 10 da noite. Então, a gente já teve casos de treinadores, por exemplo, que não vivia do esporte. Dentro de um mês, o cara estava trabalhando muito menos, dando aulas, com as suas aulas lotadas, por exemplo, e vivendo do esporte. 6 meses depois estava indo fazer carreira internacional. Então, hoje nós temos alunos da Academia Mente Campeão que estão vivendo do esporte fora do país, estão na China, Tailândia, tem alunos em Portugal, em vários lugares aí, por exemplo, do mundo, vivendo do esporte através dessa metodologia também. Então, é fundamental você ter uma estratégia. Cara, sem estratégia, dificilmente você vai conseguir alçar os voos que você está buscando. Vai conseguir? Até vai, mas vai demorar muito. Então, assim, olhando hoje, eu poderia ter acelerado muito mais o meu processo se eu tivesse investido mais, mas de uma forma correta. Quando eu digo investir, não é só financeiramente, mas também numa questão de tempo, de colocar energia no lugar certo, de saber aquilo que realmente ia me dar resultado, que ia me dar retorno. E é fundamental você ter essa clareza, ter essa ideia, para que daí sim você consiga, por exemplo, acelerar ainda mais a sua jornada. Então, isso para você é fundamental, beleza? Pessoal, a gente está chegando aqui no final. Se vocês tiverem dúvidas, se tiver perguntas, mandem aí, deixa no comentário. Esse nosso bate-papo aqui vai estar gravado também, tá no YouTube, tá no Facebook, beleza? Mas o que é muito importante, então, relembrando, é ter muito esses cuidados. Ou seja, quando você está falando, por exemplo, de viver do esporte, fundamental, fazendo uma reconstrução do que a gente falou, tenha uma estratégia, pense muito bem da forma como você está trabalhando, não foca só na sua técnica, mas expanda os seus conhecimentos também para outras áreas que possam somar e potencializar, colocar mais energia no que você já tem de técnicas, por exemplo, no que você faz dentro do esporte, para você verdadeiramente viver do esporte. Não tenha uma visão fechada, cara. Esteja mais aberto, olhe as possibilidades, vê o que você pode estar fazendo de diferente, some com os seus conhecimentos também. E, consequentemente, nesse processo, quando você faz isso, quando você amplia a sua visão, para pensar o que você verdadeiramente você está vendendo para as pessoas. Qual é a imagem? Qual é o resultado do que você faz, que você entrega para as pessoas, por exemplo. Então, assim, mas eu sou um atleta. Beleza, você é um atleta, mas o que você diferencia na vida das pessoas, por exemplo? Para a gente fechar, teve um dia eu estava conversando com a minha mãe. E minha mãe, ela adora o que ela faz, ela ama o que ela faz e, por exemplo, ela é diarista. E aí ela falou, nossa, eu não tenho mais agenda, o que eu faço? Falei, aumento o preço. Ela falou, mas como assim aumento o preço? Eu falei, logicamente, de uma forma não abusiva, mas eu falei, se as pessoas querem, se tem fila de espera, por exemplo, o que impede as pessoas de querer você e não as outras? Eu falei, o que você tem diferente? Ela falou, nossa, teve um dia, uma senhora que falou para mim que eu não limpo só a casa dela, mas eu limpo a vida dela. Eu falei, olha aí que extraordinário, olha o resultado. E quando ela passou a acreditar nisso, as coisas e foi funcionando também. Por quê? As pessoas não queriam simplesmente uma diarista, elas queriam aquela. Então para e pensa o porquê que as pessoas querem você e não as outras pessoas dentro do esporte. Por que tem que ser você?
O que você diferencia na vida das pessoas? Fica com essa pergunta aí, beleza? Pensa, o que você diferencia na vida das pessoas, ok? E aí, qual que é o desafio que eu deixo para você? Me manda depois, até se você quiser, qual que é a diferença que você faz na vida das pessoas, o porquê que é você e não o outro, por exemplo, tá? E uma coisa bem bacana, entenda que o que você faz, independente, se é só você no esporte, se você é atleta, se você é treinador, se você é professor, não veja apenas só como um esboço, mas tenha muita clareza do que você está fazendo. Veja isso como um negócio, como algo que é para você viver na sua vida e impactar a vida de pessoas. Então, nesse sentido, pensa como estão as suas finanças, como que você está fazendo para ter uma base financeira equilibrada e não só o suficiente, mas aquilo que verdadeiramente vai fazer você viver do esporte. Pensa o que você está fazendo de diferente no seu marketing, por exemplo. Você está fazendo marketing? Se não, o que você pode fazer para diferenciar? E ao mesmo tempo, você tem um método, você tem um processo do que você faz que diferencia você? São essas as perguntas que eu quero deixar aqui para você hoje, para você pensar, analisar. E o que eu falo para você, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então eu demorei até para entender, para fazer o processo de uma forma correta, mas a minha ideia aqui é que você consiga, com esses conhecimentos, acelerar também o seu processo, acelerar a sua jornada para você viver do esporte. Maravilha, pessoal? É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo um grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima terça-feira, pela manhã, às 7h07 da manhã, no Bate-Papo Campeão. Uma ótima noite e um grande abraço para vocês, campeões!